Visto que estamos tratando com dois grupos distintos de anjos, os santos e os maus, examinaremos antes de tudo o trabalho feito pelos anjos santos. Quando descobrimos o trabalho que eles fazem, compreenderemos melhor de que maneira eles estão organizados para cumprir as suas tarefas. Os anjos adoram a Deus. Entre os quadros revelados nas Santas Escrituras sobre os anjos santos, temos aqueles dos que estão prostrados na presença de Deus a adorá-lo, conforme Salmo 103, verso 20, Salmo 148, verso 2, Isaías capítulo 6, versículo 1 até o 7. Eles levantam suas vozes em poderosas antemas de louvor, porquanto ele é digno de ser exaltado pelas suas criaturas inteligentes. Eles adoram a Deus por causa daquilo que Ele é, por causa daquilo que Ele tem provido e por causa dos meios que Ele emprega na realização da redenção. Comparemos Apocalipse capítulo 5, versículo 9 até o 12, com o capítulo 5, versículo 13 até o 14. Os anjos santos se regozijam diante dos poderosos atos criativos de Deus na natureza. Leia Jó capítulo 38, verso 7. Bem como diante dos belos milagres que ele opera, transformando os pecadores e tornando-os membros de sua família. Lucas capítulo 15, verso 10. O céu é desvendado como um glorioso templo, onde os anjos aparecem como uma congregação celestial. Ali eles adoram e louvam a Deus, em cuja presença permanecem, conforme Mateus capítulo 18, verso 10. Os anjos são espíritos ministradores. Não somente os anjos adoram a Deus e se regozijam em seu ser e em suas obras, como também cumprem a sua vontade, conforme Salmo 103, verso 20. Na qualidade de espíritos ministradores, os anjos são enviados para servir aqueles que herdarão a salvação, conforme diz Hebreus capítulo 1, verso 14. Notemos como esse serviço angelical é feito tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Primeiro, Paulo, como prisioneiro e em circunstâncias muito perigosas, foi encorajado por um anjo. Atos capítulo 27, verso 23 até o 24. Filipe foi orientado no seu ministério por um anjo. Atos capítulo 8, versículo 26. Terceiro, Cornélio foi ajudado por um anjo em sua busca por um relacionamento mais satisfatório com Deus. Atos capítulo 10, verso 3 ao 7. Pedro foi milagrosamente libertado por um anjo. Atos capítulo 12, versos 7 ao 10. Quinto, Jesus, pelo menos em duas ocasiões registradas nas Escrituras, foi fortalecido por anjos. Mateus capítulo 4, verso 11, ele foi servido pelos anjos. E Lucas capítulo 22, verso 43, ele foi confortado por um anjo. Sexto, Eliseu foi protegido de ataques por parte de um poderoso exército sírio por uma hoste de anjos santos. Segundo Reis, capítulo 6, verso 8 ao 23. Sétimo, Davi reconheceu, após ter escapado de Abimeleque, que havia sido protegido e libertado por anjos. Leia 1 Samuel capítulo 21, verso 10 e o capítulo 22, verso 1. Também Salmos 34, verso 7. Os anjos são agentes no julgamento. No cumprimento da vontade de Deus, eles também atuam como agentes nos juízos divinos, castigando os inimigos de Deus. Um exemplo disso encontra-se em 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. De igual modo, em Atos capítulo 12, verso 23, podemos ler: no mesmo instante feriu-o o Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Muitas outras passagens bíblicas se referem ao trabalho desempenhado pelos anjos como agentes da providência divina, agentes de seu juízo tanto no passado quanto no futuro, ou como forças especiais que acompanharão ao Senhor por ocasião de sua segunda vinda. Os anjos parecem influenciar as questões das nações. Daniel capítulo 10, verso 13 e 20, revela que existem principados espirituais malignos sobre as nações, e que esses principados sofrem oposição por parte dos anjos santos. Baseado nessa referência e em Daniel capítulo 10, verso 21 e capítulo 11, verso 1, concluímos que parece que a anjos são confiados os negócios de nações.
Comparando essas referências do livro de Daniel com Efésios capítulo 1, verso 21, capítulo 6, verso 12 e Colossenses capítulo 1, verso 16 e capítulo 2, verso 15, nós vemos que há batalhas espirituais a todo instante nas dimensões celestiais. Essas batalhas existem porque as forças do mal procuram enredar as mentes e afetos dos seres humanos, procurando pôr em perigo as suas almas eternas. De vez em quando parece que o conflito se torna tão intenso que o próprio arcanjo precisa se envolver mesmo. Miguel, que é denominado um arcanjo em Judas verso 9, é o chefe dos santos anjos. Ele também aparece como o príncipe da nação de Israel. Sua tarefa parece incluir a sua proteção, fazendo-a prosperar. Leia Daniel capítulo 10, verso 13 e 21 e capítulo 12, verso 1. Ele haverá de levantar sua voz cheio de exultação quando os eventos da segunda vinda do Senhor Jesus estiverem acontecendo. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Somente 2 anjos são chamados por nome nas Santas Escrituras: Miguel, o arcanjo, e Gabriel. Este último aparece como mensageiro especial. Daniel capítulo 8, verso 16, capítulo 9, verso 21, Lucas capítulo 1, verso 19 e verso 26. Mas há muitíssimos outros mensageiros celestiais, cujos nomes não nos são fornecidos e que também servem ao Senhor nessa capacidade. Agora, esses nomes de anjos que aparecem, que nós comumente vemos em livros, em revistas, em programas de televisão, são nomes inventados, nomes sugeridos por seres humanos, que eu iria mais além ainda. Como Jesus disse no Evangelho de Mateus: seja o vosso dizer sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Esses nomes de anjos que são inventados são nomes de anjos demoníacos, que muitas vezes são inseridos em ensinamentos para que nós venhamos a receber essa influência maligna. Mas nas Sagradas Escrituras, que merecem a nossa confiança, somente aparecem os nomes desses 2 anjos, Miguel e Gabriel. Há outras referências em livros apócrifos, livros que são duvidosos, livros que não foram reconhecidos pelos patriarcas, pelos primeiros cristãos, pelos primeiros líderes, como livros inspirados por Deus e, portanto, não são dignos da nossa confiança. A Bíblia nos dá evidências limitadas sobre outras ordens de anjos santos. Primeiro, os querubins. Leia Gênesis capítulo 3, verso 24, 2 Reis capítulo 19, verso 15, Ezequiel capítulo 10, verso 1 ao 22, capítulo 28, verso 14 ao 16. Os querubins são guardiães do trono de Deus. Eles também guardaram a entrada do jardim do Éden. Segundo, os serafins. Leia Isaías capítulo 6, versículo 2, versículo 6. Os serafins figuram como líderes da adoração prestada a Deus. A ocupação primária deles é a santidade e a purificação dos remidos, para que prestem um serviço e uma adoração aceitáveis. Terceiro, os vigilantes. Ver Daniel capítulo 4, verso 13 e verso 17. Aparentemente, eles são designados a observar atividades específicas. São fiéis no cumprimento de seus deveres e, nesse contexto de Daniel, são vistos a anunciarem uma mensagem de Deus aos homens. Quarto, os seres viventes. Leia Apocalipse capítulo 4, versículo 6 ao 9, capítulo 6, versículo 1 ao 7, capítulo 15, verso 7. Esses seres angelicais parecem ser diferentes dos serafins, dos querubins e dos anjos ordinários. Conforme se pode deduzir, a sua tarefa consiste em adorar a Deus, em dirigir os seus juízos e em se mostrarem ativos em redor de seu trono. Considerando todos os fatores revelados, esse corpo de anjos santos serve a Deus de modo eficiente, estando sempre disposto a cumprir os seus propósitos em relação ao seu povo.